Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Todos abriram, amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Vai dizer assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Muito obrigado, Paulo. Deus abençoe. Porém ele disse, 16: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Rogo-te que me haja por escusado. Guarda essa palavra. Comprei. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. Outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui a igreja pode se assentar. Glória a Deus. Se assim for a vontade do seu coração, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos aqui juntos para falar desse Deus vivo, desse Deus grande. E é maravilhoso saber que o Senhor, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Porque, como a palavra diz, se o Senhor não estivesse aqui, em vão nós estaríamos aqui. Mas é pela fé que nós cremos na presença do Senhor. E assim o Senhor falou conosco ontem acerca da ressurreição de Lázaro, trazendo para cada um de nós que ela tem um poder de ressuscitar a cada um de nós, através do seu poder, através da sua grandeza. E foi maravilhoso estarmos aqui. E hoje não está sendo diferente. É maravilhoso também nós estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. O Senhor nessa manhã, Ele tão somente faz um convite a cada um de nós, a mim e a você também que está conectado, que vai ouvir também depois dessa mensagem. O Senhor convidando a cada um de nós a um momento muito especial, a fazer parte desse banquete, ao lado, junto do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É um convite do Senhor a toda a humanidade, a cada um do ser humano, aquele que Ele criou, a sua imagem, a sua semelhança. É o Senhor convidando a cada um de nós a estar junto, a fazer parte dessa ceia. Como Ele disse no começo,
Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Então tudo já está preparado pelo nosso Senhor. E uma vez que está preparado, ele convida, ele chama aquele pelo qual ele disse que era a criação que era muito boa, que sou eu, é você, é cada um de nós. Ele convida para que a gente venha fazer parte desse momento, desse ponto, de estar junto com o Senhor. Irmãos, quando você vai ver no costume judeu, o costume de você ser convidado a fazer parte de uma ceia, de um banquete, é algo de muita importância para eles. E a recusa, a desculpa de não fazer parte disso, muitas das vezes, assim eu estou dizendo que mas pode ser, é como uma afronta você não querer fazer parte desse convite, desse chamado. Há situações a qual o anfitrião ele te chama e ele próprio, ele te serve. Ele faz questão de te chamar e ele mesmo te servir. Ele faz questão que você esteja ali, a despeito dele ter os empregados, os trabalhadores ali, ele mesmo com tamanho amor, ele quer servir aos seus, aquele pelo qual ele chamou. Assim também é o Senhor com cada um de nós. Esse Deus que convida, que chama a cada um de nós a fazer parte dessa ceia, e Ele é esse mesmo Deus que tem servido a cada um de nós a cada dia. Ainda que a gente não consiga enxergar, mas é o Senhor provendo. Como eu disse, o simples fato de estarmos aqui hoje pela manhã, é o Senhor, Ele servindo, Ele sustentando a cada um de nós. Ontem deitamos e hoje levantamos, foi porque o Senhor, Ele sustentou a cada um de nós. Mas uma coisa que nós temos visto nesses tempos de hoje, há uma recusa muito grande acerca desse chamado. São poucos os que se interessam, são poucos os que se esforçam para poder tomar posse desse convite. Mas uma coisa a gente tem que entender, é um convite. O Senhor não somente convida. Certa vez eu falando na igreja lá em Marilena acerca do convite, porque o convite é assim, você recebe um convite de uma festa, do aniversário, a decisão de ir ou não é sua. É você que vai escolher. Mas o dono da festa, o anfitrião, por exemplo, ele faz questão que você faça parte, ele vai te entregar aqui, tal dia. Eu quero contar com a sua presença lá. É assim Deus fazendo conosco nessa manhã. Através dessa palavra, desse texto, convidando a mim e a você para fazer parte, para estar junto do Senhor. Assim também é o Evangelho de Cristo Jesus. É um convite para que as boas novas do Senhor, ela venha fazer parte da nossa vida. Evangelho, eu gosto de colocar o significado para não falar. O Evangelho fala de boa notícia, de boas novas. Se refere à mensagem de salvação em Jesus Cristo, que envolve a sua morte, sepultamento e ressurreição. O Evangelho fala de resgate de cada um de nós. Como eu disse lá atrás, no passado, no pecado, Ele foi dar as suas cordas de amor e me tirou da lama e me colocou na sua maravilhosa luz. Assim como com cada um de nós aqui. Isso mostra o amor do Senhor. E o Evangelho, ele é isso. Ele é resgate de vida, é o Senhor convidando, é o Senhor chamando a cada um de nós a fazer parte desse momento, desse banquete, dessa morada. Mas como eu disse, são poucos os que se importam, que se interessam por isso. Mateus 22, 8, ele vai dizer: então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos. Está tudo preparado pelo Senhor. Mas são poucos aqueles que se interessam, aqueles que querem fazer parte, viver esse momento com o Senhor. Mas o Deus pelo qual nós servimos é um Deus que Ele não vai forçar a nenhum de nós. Então somente Ele nos convida, Ele nos chama, Ele demonstra o seu amor. Porque há em nós uma coisa chamada livre-arbítrio.
que o Senhor deixou sobre cada um de nós, para que a decisão seja nossa. Porque Ele, pelo seu poder, poderia tão somente fazer com que todos nós estivéssemos juntos. Mas a gente vê lá desde Adão, desde lá de trás, desde lá do começo do Éden. Imagina agora você o Éden. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos aqui nesses dias, aqui nesse sítio. Você não vê barulho de música, aquela música alta igual a gente tem lá perto da minha casa, por exemplo. Você não vê aquela confusão toda, você vê a natureza. Mas agora você imagina lá no Éden. O Senhor fez a sua criação e Ele colocou ali Adão. E Adão está ali junto, trabalhando. O Senhor cria os animais. Adão começa a dar nomes aos animais, aquela história toda. A palavra diz que o Senhor vendo, porque Ele observa cada um de nós. Não pense que o Senhor não está vendo a sua dificuldade, a sua luta. Que você, o Senhor me esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele vendo Adão ali no trabalho, Ele fala, não é bom que o homem fique só. Não estava nem ali, não estava, não vai falar. Não é bom que o homem fique só. Eu já sei o que eu vou fazer uma estrutura para ele. E assim o Senhor fez. Estavam os dois ali naquela maravilha. De tudo tinha. O Senhor falou assim, de tudo você faz, só não toque na árvore da ciência do bem e do mal. Mas imagina, ter de tudo, sem preocupação alguma. Mas foi justamente o que não era para fazer, foi o que foi feito. Os irmãos conhecem a passagem. E assim é o ser humano nesse dia de hoje. E note que isso já veio desde lá de trás. Por isso que há hoje essa recusa. Aonde o texto aqui vai dizer no versículo de número 18 de diante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que tudo já estava preparado. E ele vai dizer aqui, todos a uma começaram a escusar-se. Disse no primeiro, comprei um campo, preciso de mil. Rogo-te porque me acha por escusado. O outro comprou 5 juntas de boi, foi experimentado. O outro casou. E todos dizendo, não me acha por escusado, eu preciso experimentá-lo depois. Eu casei, não tem como eu ir. E olha que são coisas lícitas, amém? Mas a gente vê essa recusa, porque muitas das vezes a preocupação do ser humano, ela não está no reino do céu, mas não somente nas coisas dessa terra, nas coisas que são pertinentes aqui nessa terra. Por isso eles tendem a se esquivar, o ser humano tende a se esquivar. Porque outrora também eu era dessa maneira. A palavra, alguém chegava, meu pai, por exemplo, ele pregava para mim, falava para mim da palavra do Senhor, assembleia no rosto, gostava da palavra, ele falava para mim, falou, não pai, agora não. Por enquanto ainda não, eu estou vivendo a minha vida aqui, eu estou fazendo, eu estou curtindo, eu estou vivendo aquelas coisas todas, por enquanto ainda não. De repente, quando eu estiver mais velho, eu falava dessa maneira. E assim mostra, o texto mostra para a gente também esse mesmo sentido, esse mesmo pensamento nas pessoas. Porque muitas das vezes a preocupação não está no reino. Elas estão preocupadas com as suas propriedades aqui na terra, terrenas aqui na terra, e vão se esquecendo daquilo que é celestial, daquilo que é eterno. Que o Senhor, Ele já disse que já está tudo preparado para cada um de nós. Mas há uma preocupação imensa com as coisas daqui da terra. Há uma preocupação em conquistar, em ser. É trabalho, é comprar, é vender, é casar, enfim. Mas esquecendo daquilo que o Senhor quer dar, e de graça, para cada um de nós. Você não vai pagar, é de graça, Ele quer dar a cada um de nós. Agora cedo mesmo, nós estávamos aqui tomando café, pastor Ricardo, eu, depois o pastor Ed, o Luiz. A gente conversando aqui, a gente falou cerca de 1 milhão. Seu velho, o Luiz falou, ele não liga que eu falo. Se eu ganhar 1 milhão, eu fico tranquilo. E a gente foi falando, não, Barão, não é bem assim não. Não é bem assim não, vai fazer isso, vai comprar aquilo, aquela coisa toda. Porque muitas vezes, e não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado você trabalhar, não estou dizendo que é errado você conquistar, você possuir as coisas assim aqui, mas não, a importância não pode estar nisso. Você pode sim trabalhar, você deve, precisa, eu trabalho. A maioria aqui trabalha também.
Eu preciso prover para minha casa, como nós estudamos semana passada, o homem que é provedor, intercessor e protetor da sua casa. A gente precisa prover as coisas, a gente vai. Não é nada errado, não é pecado. Não é pecado você querer conquistar, você melhorar a sua casa, conquistar algo na sua vida. Não é errado, você pode. Mas o que a gente não pode é se esquecer daquilo que já está preparado para cada um de nós, que é o reino dos céus. Porque aqui é tão somente uma passagem, que nós iremos passar por aqui no seu período, qual vai ser. Deus o sabe. Uns pequenos, outros com meia idade, outros com quase 100 anos. Deus o sabe. Mas nós vamos conquistar aqui sim, vamos ter. Mas há uma prioridade muito maior e muito melhor para cada um de nós, que é o reino dos céus, que o Senhor, Ele tem deixado para cada um de nós. Quando nós falamos da palavra aqui, escusar-se, escusado, eu aprendi essa palavra, não foi por nenhum pastor, mas por um homem servo do Senhor, que mandou para mim, e depois que eu pude entender essa palavra, como fez diferença no texto pelo qual eu li aqui, porque não somente eu li, um comprou isso, fez aquilo, juntou boi, outro casou, mas quando eu fui entender a palavra escusado, que me falou foi Sérgio Guimarães, nesses áudios que ele manda para a pessoa, ele mandou para mim também. Eu falei, meu Deus do céu, olha só, um servo do Senhor. Ele mandou para mim, eu pude entender, porque a palavra escusado fala daquele que se pode dispensar, daquilo que se pode dispensar, daquilo que não é necessário, supérfluo, desnecessário. E quando há essa recusa de você se esquivar daquilo que o Senhor Ele quer dar de graça para cada um de nós, é como se nós estivéssemos dizendo, não, eu prefiro dispensar isso. Eu não quero fazer parte, não dispenso. É como se nós estivéssemos dizendo também, não, isso não é necessário para mim, pode servir para vocês, para você, não, mas para mim não é necessário. Para mim isso é supérfluo. É supérfluo. Para mim isso é desnecessário. E muitos têm estado dessa maneira. É por isso que nós temos visto o mundo da maneira pela qual ela está. E cada dia de mal a pior, de mal a pior. Eu falei isso, mas eu não vou falar aqui de novo. De uma situação que aconteceu comigo lá no meu serviço. Ao sábado, como eu já disse, irmão, a maioria já sabe que eu boto uma caixa de som assim na varanda, no terraço, em cima eu tenho, e ele dá para a rua. E ali eu aumento o som e começa ali, oro, leio um salmo, depois pego um versículo bíblico, leio, e aí eu vou pregando aqui, um negócio de meia hora, 45 minutos. Eu faço isso. E comecei isso mais ou menos em maio, se eu não me engano, e pela graça do Senhor, a gente tem seguido. Teve uma pessoa que chegou para mim, falando, João, mas esse barulho que você tem feito de manhã, sábado de manhã, lá no bairro, lá, o pessoal vai brigar, não sei o que é. E deixa eu falar para você, você não vai convencer ninguém na outra nova, não. Eu falei, é verdade. Eu não convenço ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. A minha missão é tão somente pregar a palavra do Senhor. E é isso que eu estou fazendo. Aí ficou. É isso que eu estou fazendo. E pessoas que chegaram até mim e agradeciam, não, João, muito obrigado. Tem sido muito, eu fico em casa sentado esperando esse momento, aquela coisa toda. Eu falei, eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu tão somente prego a palavra do Senhor. Eu apresento esse convite que está sendo apresentado a cada um de nós aqui nessa manhã, que é Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus. Mas como eu disse, muitos têm voltado atrás, escusado, voltado atrás. Quando nós olhamos a palavra em 1 de João, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João vai dizer assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Eles não entenderam, eles não compreenderam. Quando vai no versículo de número 9, ele vai dizer: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É por isso que há essa escusa, esse esquivar-se, porque Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E nesses tempos de hoje, muitos não têm reconhecido a esse Deus, tem se escusado, tem deixado de lado. Não, isso eu não quero, isso não é necessário, isso é bom para vocês, para mim não. E preferem assim viver as suas vidas, se alimentando de migalhas que o mundo tem oferecido muitas das vezes, daquilo que Satanás ele tem dado, as migalhas que ele tem dado, e muitas das vezes com preço, e tem que pagar. Mas muitos têm se embranhado nisso, se entrelaçado nessas coisas, se esquecendo da grandiosidade que o Senhor ele tem preparado para cada um de nós, que é o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não receberam, mas olha o que o texto vai continuar dizendo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então vocês são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Naqueles que creem, que confiam na palavra do Senhor, na presença do Senhor, naquilo pelo qual Ele tem poder de realizar, de fazer, ainda que com dor, ainda com lutas, com dificuldades. Mas é Ele que vai nos colocar de pé. É Ele que tem nos colocado de pé a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus. O mundo não conheceu. O mundo rejeitou. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que aqui tem homens e mulheres que entenderam o plano de salvação do Senhor para a sua vida, que entenderam aquele sacrifício na cruz do Calvário, que entenderam cada gota de sangue vertida naquela cruz pela vida de cada um de nós. Eu costumo dizer que aquele escravo sendo colocado nas mãos do Senhor era para ser na minha e na sua mão. Aquela lança que foi colocada, transpassada do seu lado, era para ser do meu lado, mas o nosso Senhor ele se entregou por amor de cada um de nós. Ele se entregou, foi esbofeteado, cuspido, escarnecido, mas mesmo assim ele se entregou por amor de cada um de nós, para que esse convite ele chegasse a mim e chegasse a você. Por que então não recusa? Por que então não se esquivar, você não deixar para lá? Não quero, não. É o Senhor, Ele está te chamando nessa manhã. Ele está batendo na porta do seu coração, porque Ele tem pressa em salvar a cada um de nós. Porque os dias, a palavra diz que são maus, e os dias são findos, já está terminando. É por isso que há essa urgência do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 21 ele vai dizer: e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa. Olha a pressa do Senhor. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. É depressa que Ele chama a cada um. Por isso que há o ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque a vida da fala pessoas lá fora mancas, cegas, pobre. Quando fala pobre, não está falando aquele pobre financeiro, não, mas aquele que é pobre de espírito, que ainda não ouviu a palavra do Senhor e precisa também que a palavra chegue até ele. Por isso que Ele fala: vai depressa, vai aos mancos, aqueles que estão manquejando na fé. Uma hora está no caminho do Senhor, daqui a pouco sai do caminho do Senhor. Ele não tem força, ele não tem
Senhor, eles caminham mais vaguejando, não com firmeza na presença do Senhor. O Senhor está dizendo, vai lá, chama esses também para cá. Os aleijados aqui estão sem, ainda que com pernas têm, mas não tem força para caminhar, para ir para a casa do Senhor, para buscar o Senhor. Mesmo tendo duas pernas, mas não há aquele vigor de se alegrar, como Davi dizia, alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda que com pernas não tem força para caminhar, o Senhor está dizendo, vai lá neles, vai de encontro a eles também. E ele diz, vamos buscar também os cegos, ainda que vendo, enxergando assim, mas andam, trilham por esse mundo, por essa terra, com os olhos vendados, não conseguiram enxergar a grandeza, a maravilha que é o Senhor Jesus, aquilo pelo qual Ele quer realizar na nossa vida, aquilo pelo qual Ele quer fazer na vida do ser humano. E quando tem andado dessa maneira, com os olhos vendados, ainda que vendo, mas não enxergando a Cristo Jesus, com os olhos vendados. E Jesus está dizendo também, vai lá nesses, vai de encontro a eles também, tira a cegueira dos olhos dele, tira a sua força, não, de maneira alguma, através da minha palavra, louvado seja o nome do Senhor, através da minha palavra, os mancos, os cegos, os aleijados, e disse ao servo, Senhor, feito está, como mandastes, mas ainda há lugar. Compreendeu? Ainda há lugar. Está lá um lugar preparado para cada um de nós, para você, para cada um de nós. O Senhor está dizendo, filho, filha, ainda há lugar. É por isso que eu tenho mandado os meus servos, por isso que eu tenho enviado os meus para anunciar aos coxos, aos mancos, aleijados, cegos, para anunciar, para entregar esse convite. São como portadores, como correio que sai para entregar uma carta. Assim são aqueles que anunciam a palavra do Senhor, entregando esse convite. E hoje não está sendo diferente. Chegou a mim há 10 anos atrás. E eu abri esse convite, abri o convite e fui entendendo. Eu lembro que quando eu abri esse convite, eu estava sentado num momento assim como esse, num encontro como esse, eu gostava de sentar na frente. E esse convite chegou até mim, foi apresentado a Cristo Jesus. Uma pessoa tocando aqui o violão, e eu não entendi, falei, meu Deus, o que é isso? Eu começando a chorar, e chorava copiosamente. Mas era esse convite sendo aberto dentro do meu coração, mostrando para mim quem Ele era. Um momento pelo qual eu não via mais as pessoas, mas eu pude sentir, experimentar pela primeira vez na minha vida. Aos 32 anos de idade, eu pude experimentar, entender um pouco o que era servir e estar diante do Senhor. E eu não entendi, eu falei, meu Deus, o que é isso? Por que eu estou chorando desse jeito? Mas era o Senhor chegando diante de mim, como eu estava na frente assim. Eu vejo dessa maneira, como o próprio Senhor chegando e me entregando a carta. Ainda que eu não visse a presença do Senhor, mas Ele entregando esse convite, Jorge, estou aqui. É para você. Abra. Vê se vai te interessar o que está aí. É isso que Deus faz na nossa vida. Mas como eu disse no começo, a decisão é nossa, minha, é sua, é de cada um de nós. Mas Deus tem pressa em fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem pressa. Ele tem pressa de falar comigo, de falar contigo. Jesus, quando nós vemos no Evangelho de João, ele começa a predizer ele da sua morte, vamos falar da sua morte, de que ele seria traído. E ele começa a falar com os seus discípulos. E depois ele começa agora a instruir os seus discípulos. No versículo 13, no versículo 34, capítulo 13 de João, o 34, ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou.
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós a uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E depois ele disse: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Eu fico imaginando, pastor, a confusão do discípulo naquele momento na mente. Meu Deus, para onde Jesus vai, que a gente não pode ir? O que nós vamos fazer agora? Como vai ser? O que vai ser da nossa vida agora? O mestre não vai estar mais conosco. O que vai ser? Pedro que não, Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou também. Vou precisar matar, eu mato, mas eu vou contigo também. Pedro, não fala isso. Mas ficou uma preocupação no coração, creio eu, acerca do discípulo, de que onde seria agora a sua vida. Toda vez nós ficamos assim, tem coisa que acontece conosco na nossa vida que mexe com o nosso emocional. E a gente muitas vezes fica também dessa maneira, por agora. Como que vai ser? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? O que vai acontecer? Eu amo como Jesus agora vai lá no capítulo de número 14. Olha o que ele vai dizer. Ele dizendo, instruindo os seus discípulos, ele vai dizer: mas só que o discípulo não está aqui mais, está aqui agora o discípulo. Então é para mim, é para você, é para cada um de nós. Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Tira a preocupação do seu coração. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não dizia, pois vou preparar-vos lugar. Lá ele disse que ainda há lugar. Agora está dizendo: vou preparar-vos lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Observe que o Senhor ele disse que ele iria preparar um lugar. Não se turbe o coração, fique tranquilo. Eu vou lá, eu vou preparar esse lugar. Eu vou preparar esse lugar. Crede em Deus, confia nele. Crede também em mim. Porque lá, nesse lugar que eu vou fazer, há muitas moradas lá. Cabe você, cabe cada um de nós. Sabe por que eu estou fazendo isso, o Senhor dizendo? Porque para onde eu estiver, estejais vós também. Cada um de vós. Ele não fez só para ele morar sozinho, não. Ele disse para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é para cada um de nós. É para cada um de nós, é para a minha vida, é para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É para cada um de nós esse convite. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor ao servo 23: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Para que a minha casa se encha. Eu fiquei querendo entender esse negócio. Força. Não força-os a entrar. Eu me lembro quando criança, tem pais aqui também, de repente crianças que viveram, me lembra quando seu pai e sua mãe, eles te forçaram a você comer algo, porque ela sabia que era bom para você, ela sabia que aquilo ia te trazer saúde, aquilo fazia com que você estivesse forte. Minha mãe fazia isso comigo, de repente eu estava olhando para mim e falava: pastor, você não está forte não, você está magrinha ainda aí. Mas minha mãe fazia isso. Eu lembro no cabelo eu falei, eu lembro de um óleo lá que ela dava pra gente beber, que ela falava que engordava, óleo do fígado do bacalhau. Hoje é de framboesa, é de morango, mas antes não, lá atrás não. Lá atrás é aquele negócio que a mãe falava: não toma, porque isso aí é bom pra você.
demonstrando o amor do Senhor pela vida de cada um de nós. Esse amor do Senhor que nos constrange a cada dia. Esse amor do Senhor que a cada dia Ele faz com que eu e você, a gente venha ter força, ânimo para caminhar. E no momento que nós vamos cair fracos do Senhor, Ele vai nos levando. Porque a alegria do Senhor, a palavra diz que a nossa força é. Eu amo quando Ele fala lá em Deuteronômio. Aqui dá uma demonstração do amor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30. Glória. Deuteronômio 30. Então nós vamos lá para o versículo de número 19, versículo 19.